Olá, estamos no Fórum GRI Club Fundos Imobiliários 2020 e continuamos aqui com uma série de entrevistas, né, com os convidados, enfim, os palestrantes do evento. E agora eu converso com o Carlos Martins, que é sócio executivo da Quiné Investimentos. Tudo certo, Carlos? Olá, tudo bem? Obrigado aí pelo convite. A gente que agradece, Carlos. Então, você participou agora de um painel, né, sobre o mercado corporativo. Então, eu gostaria de fazer uma pergunta aqui, até um tema que a gente tem trabalhado lá no Clube FI, que é o seguinte. Então, Carlos, você concorda com a tese de maior resiliência do corporativo A+, das regiões nobres de São Paulo? Esse é o grande debate hoje da indústria, até porque a gente tem toda uma conversa aqui do impacto do home office na demanda de escritórios e tudo mais. Então, primeiramente, a gente acredita que não é um impacto tão relevante assim, mas quando você olha qualidade do ativo, então o que a gente sempre, independente da crise, seja uma crise financeira, que hoje até o que me preocupa um pouco mais, eu estou mais preocupado com as empresas aqui que estão sendo afetadas por questão econômica ou do setor específico, e essas empresas estão tendo que enxugar, mandar a gente embora, e aí o próximo passo de uma empresa de serviço, depois de custo da folha, é locação aqui. Então, essa vacância que a gente está vendo marginalmente aumentando em cidades como São Paulo e mesmo alguma coisa no Rio de Janeiro, a gente vê mais pelo lado econômico do que as empresas necessariamente estando entregando por causa do home office. Assim. Acho que tem alguns casos pontuais que a gente vê já uma decisão de entrega, mas a maioria das empresas ainda não sabe como é que vai ser esse novo modelo do escritório, a questão de adensamento. Então, o que eu digo para todo mundo, assim, qualidade do ativo, ele é mais resiliente. Normalmente, um ativo melhor, e aqui não é só o ativo AAA, novo, na verdade é um ativo bom, muito bem localizado. Então, location, para mim, tem que ser AAA. Uhum. Então, eu ainda acredito que as empresas querem estar nas regiões mais consolidadas, perto de transporte público. A gente viu muitos depoimentos, eu vi muitos depoimentos dessas empresas novas aqui, as techs, dizendo que hoje você tem aqui uma demanda muito grande por um pessoal mais jovem, com bastante conhecimento de tecnologia, e esse pessoal, dependendo de onde é a sua sede, você não consegue contratar, porque a pessoa fala, eu não consigo chegar de metrô, não consigo chegar de bicicleta, eu não vou trabalhar aqui. Então a nossa preocupação é ter prédios bons, bem cuidados, com lajes eficientes e bem localizados. Assim, a gente acha que isso que eu estou chamando aqui do AAA, não é só aquela laje de 2.000 metros quadrados, mas é um prédio, pode ser um prédio, uma boutique aqui de 600 metros quadrados, mas ele precisa estar bem localizado, inserido nos principais bairros. E aí você tem uma segunda questão, que você tem um zoneamento nas cidades que são bastante restritivos, especificamente em São Paulo, onde você também tem uma limitação de oferta. Então, além de você procurar um prédio bom, que normalmente ele aguenta mais a crise, e quando ela começa a retomar, ele sai na frente, você tem uma menor concorrência também, porque você não consegue replicar os ativos. Então, quando você olha regiões de São Paulo como Faria Lima, onde você teve muito crescimento, depende de CEPAC. Não tem mais CEPAC disponível ou sujeito a um novo leilão. Quando eu olho aquela região do Shopping Morumbi, tem vários projetos que ainda tem CEPAC, mas também tem uma oferta limitada ali. E aí, quando eu vou para Jardins, Pinheiros, Vila Olímpia, é difícil achar o terreno, conseguir montar um terreno, pagar as outorgas e ainda fechar esse custo todo, aprovar na prefeitura, né? Então, a gente vê que a oferta ela é bem limitada, por isso que localização premium ajuda bastante. Se você for para áreas de fronteira, você vai ter mais escritórios, você vai ter mais potencial construtivo, mas aí você não tem o inquilino com certeza querendo ir para lá, e aí você fica mais sujeito a ter esses movimentos, talvez menos liquidez na locação. Assim, então a gente gosta de estar no que a gente fala dos lugares óbvios aqui. Então, bons prédios, localização, AAA, e prédio A, AAA, a gente gosta dessa tese. E como você falou, né, o AAA não é necessariamente o bom ativo que a gente estava conversando dentro do contexto dessa pergunta, não é necessariamente aquele ativo da classificação da consultoria imobiliária, quer dizer, como você falou, uma laje de 2.000 metros quadrados, tal, acho que tem que ser um equilíbrio entre um bom edifício que tem um bom padrão construtivo e a sua localização, incluindo o que você falou também, achei interessante essa questão do acesso, por exemplo, ao transporte público, metrô, enfim, por características dessas empresas, né? Porque na verdade você vai sempre ter, a gente fala que tem os negócios, né, que tem margem para estar, e é importante ter uma imagem corporativa, de estar numa Faria Lima, que o aluguel, a gente viu recentemente aqui um prédio novo na Faria Lima que foi entregue, que já está perto aí de uns 60% de ocupação, que falam lá o preço base de quase R$200 o metro quadrado e tudo mais.
isso cabe em alguns negócios. Mas tem outros negócios que gostariam de estar próximo da Faria Lima, mas não encaixa no orçamento um aluguel de 150, 170 reais. Então, aquele prédio, talvez a 3 quarteirões ou 4 quarteirões da Faria Lima, talvez mais perto do Largo da Batata, que é uma região que eu gosto bastante, talvez não tão grande, tem também ali uma empresa que encaixa bem, só que você precisa trabalhar com um aluguel um pouco menor. Então, eu gosto de, num portfólio, você ter as duas opções. Você ter o super premium, mas ter também o A muito bem localizado. O location, para mim, aí é mais inegociável. Assim. Não, interessante, Carlos. E uma outra pergunta aqui, a gente não pode esquecer também do mercado do Rio de Janeiro, né? Enfim, então o questionamento é, a gente já chegou no pico da vacância lá no mercado do Rio, e se mesmo dentro desse contexto ainda uma vacância relativamente alta, a gente tem oportunidades nesse mercado lá. A gente tem exposição ao mercado carioca, né? Então, diferentemente de São Paulo, a gente tem a sensação, o Rio sofreu mais há mais tempo, né? Ele vem sofrendo desde a questão da crise da indústria de petróleo. Então, essa coisa, a Petrobras, por exemplo, entregou muitos metros quadrados, isso já teve uma oferta maior do que a cidade no passado produzia, ali por causa do Porto Maravilha, então prédios de altíssima qualidade ali na região da Praça Mauá e tudo mais. E aí você teve a produção grande, como a gente teve em São Paulo, mas uma pluralidade menor de setores. Ainda é uma cidade muito dependente da indústria de petróleo, de governo, que no final do dia também está linkado à indústria de petróleo. Então você tem menos pluralidade de inquilinos. Mas eu acho que como a crise já vem há mais tempo, as empresas já foram fazendo esses ajustes que a gente viu em São Paulo, redução de tamanho. Então acho que elas já fizeram um processo de reduzir. Então a gente não está vendo tanta entrega ou assim, empresa impactada, reduzindo. A gente ouve menos do que houve em São Paulo. E uma coisa muito interessante desse momento, a gente está vendo muita visitação. Então, hoje a gente vê as empresas visitando, olhando, pensando em novos modelos. Alguns casos, elas estão em prédios muito antigos, que se elas forem para plantas um pouco mais eficientes, o estoque do Rio de Janeiro ainda, na média, ele é mais antigo do que o estoque em São Paulo. Então, ainda tem muita empresa boa, em prédios muito antigos, pouco eficientes, que talvez ela mudando, agora ela pode fazer... ela pode ter um aluguel parecido, às vezes até mais interessante, num prédio melhor, mais eficiente, que ela pode ter um open space. Então, do ponto de vista de movimentação, está surpreendendo. Realmente tem acontecido bastante coisa e essa movimentação não é só para aquele inquilino que te pede uma proposta para negociar no prédio que ele está. A gente está vendo as pessoas realmente mudando de prédio, isso pode ser um sinal. Ainda tem uma dúvida se é o momento de alocar mais capital na cidade, né? Porque o custo do carrego é muito importante. Então, se por acaso esse processo ali não se materializar rapidamente, mesmo você comprando talvez num preço muito bom, você ainda tem um custo de carrego, talvez de carregar prédios vazios por mais tempo, e isso acaba prejudicando a sua tira. Então, do nosso lado, a gente ainda não está assim, pronto para alocar mais capital na cidade, exceto se for uma coisa bastante excepcional, mas a gente vê indicações que talvez tenha melhoria e que talvez a gente tenha batido no chão aí da vacância potencial e talvez você tenha alguma recuperação nos próximos meses. Logicamente, tudo não é... assim, as decisões, até eu estou vendo um pouco mais rápidas, mas a decisão de locação de escritório nesse momento ela é um pouquinho mais demorada, porque todo mundo está se questionando qual é o modelo, a gente vê algumas empresas dizendo que talvez você deveria ter 2 sedes, uma mais no centro, para ter essa flexibilidade que o home office também está criando. E todo mundo se questionando sobre isso. E ninguém sabe direito qual é o caminho aqui. Qual modelo Mas correto? Só de ter a movimentação e transações importantes serem fechadas, acho que já é um bom indicador aí da cidade, da pujança do Rio. Bom, legal, Carlos. Então, obrigado novamente pela tua participação, pela tua contribuição aqui no Clube FI. E se você gostar desse vídeo, né, dessa entrevista, deixe seu like, faça seu comentário e até a próxima entrevista aqui no GRI. Até mais. Obrigado. Obrigado, hein?